Bom dia. Bom dia. Primeiro, prazer em receber aqui. Em todo pré-evento, a gente estudou, nós lemos algumas entrevistas do senhor, em relação à sustentabilidade. É um termo que, quando a gente sai às ruas para entrevistar muitas pessoas, é um termo que todo mundo sabe, fala, mas, na verdade, não conhece tão bem. Então, a gente gostaria de saber, para você, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é um estado das coisas pelas quais a vida tenha boa qualidade. Se fala muito hoje sobre sustentabilidade em função das evidentes dificuldades que nós temos para manter essa qualidade de vida, não só para o homem, mas para as outras espécies que convivem com a gente no mundo. Existem alguns limites que estão sendo alcançados na natureza. A Terra tem um sistema vital que é todo interligado. A interação do homem com esse sistema, ou a presença do homem nesse sistema, tem se dado de forma um pouco desequilibrada. As tendências para frente nos mostram que as coisas podem se agravar numa proporção muito preocupante. Então, sustentabilidade hoje, além de ser esse conceito, é uma palavra de ordem. Tem origem, talvez a gente pudesse brincar que tem a mesma origem da palavra susto, né? Sustentabilidade. Nós estamos levando um susto ao perceber que certas coisas estão acontecendo e que nós podemos estar num processo de colapso. Chava, você falou que sustentabilidade pode ser definida também como uma palavra de ordem. Qual é o principal desafio para colocar essa palavra de ordem dentro de uma empresa, na sustentabilidade dentro de uma empresa? É difícil dizer sobre um desafio, são muitos desafios, né? Uma empresa existe, qualquer empresa existe para atender necessidades humanas, né? E ela faz isso por meio de criatividade, onde se pegam ideias, essas ideias são transformadas em algo que é viável do ponto de vista financeiro, econômico, e são colocadas num mercado. Esse mercado funciona de acordo com determinadas regras, que são baseadas principalmente na força da competição, né? Essa é a lógica de mercado. Portanto, a empresa existe dentro de um ambiente. Você pode dizer sobre desafios internos às empresas e desafios externos às empresas. E aí é preciso discriminar isso, discernir essas coisas, porque senão a gente cai no risco de ter um olhar parcial sobre a situação das empresas nesse contexto, né? É lógico que questões internas têm que ser trabalhadas e talvez o maior desafio seja modelo mental. O modelo mental pelo qual nós nos formamos, a nossa geração e talvez até a de vocês, coloca a empresa com um certo viés de descomprometimento com certas coisas, né? E esse modelo mental precisa ser mudado. Se a gente conseguisse, a partir desse modelo mental, estabelecer novos comportamentos, novas motivações, a gente poderia fazer as mudanças mais sistêmicas dentro e fora das empresas a partir de uma liderança empresarial. Esse seria um caminho das mudanças. Agora, existe todo um contexto que precisa ser alterado. Vou te dar um exemplo. Recentemente criou-se no Brasil a Lei dos Resíduos Sólidos, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que viabilizou e viabiliza, está acontecendo nesse momento no Brasil, a criação de novas indústrias ligadas aos processos de reciclagem, novas empresas, novas indústrias. Então, essa é um exemplo bastante evidente de o que o
o Estado deve fazer para viabilizar que as empresas façam suas mudanças, né? Ou mudem junto com o contexto. E aí eu vejo que, do ponto de vista externo às empresas, esse modelo mental ao que eu me referi deveria dar conta de influenciar e participar dos processos de mudança dentro da sociedade. Ou seja, o líder empresarial não se vê como alguém cuja ação se restringe aos limites da empresa. Cláudio, é correto afirmar que o crescimento econômico e aumento de produção andam na contramão de um mundo sustentável? Ou é possível ter crescimento econômico, aumento de produção, sendo sustentável? Olha, é evidente que é possível continuarmos crescendo e aumentar a produção, mas não das mesmas coisas. Vai ser necessário crescer economicamente e aumentar a produção de produtos que sejam sustentáveis, né? Imagina, por exemplo, a floresta, como é que chama? A floresta, Serra do Mar, a Serra do Mar, que é uma floresta atlântica, totalmente dizimada. Nós temos aí talvez 7% da floresta que permanece. Você consegue imaginar o crescimento econômico que seria resultante de um processo de reconstituição dessa floresta? As atividades econômicas necessárias para plantar, replantar, cuidar, tudo isso pode gerar crescimento econômico. É lógico que nós podemos optar por um crescimento econômico, por exemplo, construindo novas penitenciárias. Vai gerar crescimento econômico. Você vai ter indústria de construção, você vai ter serviço para o carcereiro, né? Você vai ter um monte de emprego, você vai ter que dar comida para os presos, né? Então, isso também gera crescimento econômico. O que eu estou querendo dizer com esses dois exemplos é que nós temos que pensar de forma diferente sobre o que é crescimento econômico e quais produtos devem ser produzidos. E aí a gente cai muito forte no tema da inovação para a sustentabilidade, né? Nós temos dramas seríssimos no Brasil que vão precisar ser resolvidos. A qualidade de vida da população, violência, moradia, saúde, educação. Como que isso vai ser feito de forma mais sustentável? Os países que hoje têm IDH alto, que significa acima de 0,8, nenhum deles possui uma pegada ecológica proporcional ou adequada à biocapacidade de onde eles se localizam. Ou seja, todos os países que têm IDH alto hoje, o índice de desenvolvimento alto, alcançaram esses índices com processos que detonaram o meio ambiente. Então, nós vamos dizer que então nenhum país pode alcançar IDH alto mais por causa dos limites ambientais? Não, nós temos que fazer de forma diferente, compreende? É claro que IDH alto, que significa boa saúde, boa educação e renda bem distribuída em boa quantidade, o IDH alto deve ser alcançado com outros processos. Nós temos dramas enormes com saúde pública, com o tratamento das doenças no país, seguro-saúde, sistema público de saúde, tudo isso. Como repensar isso de forma sustentável? Educação básica, educação para o trabalho, educação sobre sustentabilidade. Nós temos um país que é analfabeto em questões ambientais. Nós somos literalmente analfabetos em termos ambientais. Toda essa educação deve ainda se dar. Uma escola como essa em que estamos deve ter em seu currículo, conteúdo educacional, presentes esses temas em todos os cursos. Isso não significa possibilidade de crescimento econômico? Só que nós precisamos de ter profissionais adequados, um replanejamento de conteúdos, um replanejamento de metodologias. Como trazer para um curso de jornalismo os temas capitais da sustentabilidade? Como trazer para um curso de direito também? Ou seja, são desafios que nos colocam na posição de termos que repensar
em muitos casos, a partir da origem, as formas pelas quais nós temos trabalhado. Eu só queria chamar a atenção de vocês para a dimensão desses desafios que eu estou falando aqui. Parece que é uma coisa vazia, né? Mas aquecimento global. Se a gente continuar emitindo gás de efeito estufa, como temos feito, e não há sinal de que será revertido, apesar de toda vontade política, nós teremos, ao final do século, uma temperatura média acima, 5 graus acima da média das últimas décadas. Isso significa elevação dos níveis dos mares, em proporções ainda não seguras, não certas. Nós temos registros de experiências passadas na Terra, em que quando nós tivemos uma temperatura 5 graus abaixo, os mares estavam a mais de 100 metros abaixo do nível atual. Agora você imagina então 5 graus acima. Esse é um dos efeitos, né, a elevação do nível dos mares. Mas as mudanças climáticas vão atingir regiões que hoje são secas, vão ter muita chuva, e o contrário. Frias vão virar quentes e quentes vão virar frias. Compramos agasalhos e ares condicionados, tá bom. Mas e os bichos e as plantas e todo o sistema vivo que está por aí e que será altamente impactado, né? E as populações que terão que ser transferidas de um local para o outro dentro do planeta? E as nações que vão desaparecer? E os cataclismas climáticos que vão aumentar em quantidade e atingir mais pessoas? Ou seja, nós temos aí uma projeção de futuro que, sob certos aspectos, e dependendo do pensamento, da corrente de pensamento que você abordar, pode ser uma situação muito crítica no futuro, e não um futuro longínquo, um futuro próximo, né? Digamos que isso não venha a acontecer, ou que seja muito mais brando do que está se pintando. A gente terá, mesmo assim, modificações intensas, ações mitigatórias necessárias, inevitáveis, engenharia muito forte para resolver essas coisas, ciência social, idem, medicina, idem, e direito, jornalismo. Todas essas ciências ou essas atividades humanas deverão ser capazes de lidar com essas mudanças. As questões ambientais, tem que ver que dimensão de tempo você está falando, assim, qual que é a escala de tempo que você está falando, né? É verdade. Nessa proporção que a gente está falando, realmente é mais recente. As empresas estão chegando mais intensamente, bem recentemente. E os governos, vários governos, têm falado sobre isso já há algum tempo. A ONU chegou nesse tema na década de 70, né? Ou seja, temos aí perto de 50 anos de abordagem desse tema em nível global. Então, na escala de tempo, é recente, porém, creio que há ainda pouco tempo para lidar com a proporção dos desafios, das mudanças que temos que fazer. A sua pergunta foi o fechamento dela. Você falou do pouco tempo, por favor, repita. Repita a sua pergunta, por favor. A questão das questões ambientais tem um peso maior no Brasil? A daqui é financeira. Ok.
Eu acho que não. Eu acho que a financeira tem um peso maior, né? A gente sempre enxerga a questão ambiental como limitadora de ganho financeiro ou como aumentadora de despesas, né? Algumas empresas e alguns empresários e mesmo alguns governos começam a perceber a possibilidade da chamada economia verde, onde a gente terá, no mesmo sentido, as questões financeiras e as questões ambientais. Ou seja, uma economia que privilegie e remunere as dificuldades ou as atividades ou as restrições a ferir o meio ambiente. Um exemplo, está em discussão já há algum tempo a criação de um mecanismo para remunerar, um fundo para remunerar proprietários de terra que possuem florestas em suas terras. Então hoje, se você é o feliz proprietário de uma fazenda com floresta, você tem um problema na mão, porque você não pode desmatar. Se você desmatar, você está sujeito a multas e tal. Se você quiser ganhar dinheiro com essa floresta, você precisará de abordar tecnologias, ou nem se sabe exatamente o quanto é possível explorar florestas, etc. Cada uma é uma diferente. O que eu quero dizer é que não existe uma cultura para que a gente tenha ainda a economia verde funcionando adequadamente. Agora, se a gente criar mecanismos financeiros para remuneração desses proprietários, significa, olha, por favor, você tem florestas na sua terra, não mexa nelas. E aí você vai receber um dinheiro para não mexer nelas, né? Então, é outra realidade. Então, o sujeito, ao invés de estar estimulado a vender a madeira, cortar a mata original, a mata nativa e vender a madeira, ele vai estar estimulado a manter a floresta para poder receber o dinheiro pelo fato de manter aquela floresta, né? Isso é um exemplo de como é que as coisas deveriam mudar. Como criamos, então, o desafio é como criamos situações pelas quais as questões ambientais não significam um peso, significam uma vantagem, né? Nós temos muito tratado as questões ambientais tipicamente como situações de comando e controle, ou seja, as chamadas situações em que você estabelece uma multa ou estabelece um incentivo. É preciso pensar sistemicamente, é preciso pensar globalmente. Como que a gente vai pegar dinheiro do petróleo da Noruega e aplicar na preservação da Amazônia peruana? Como é que se faz essa transferência? Como é que você lida com isso, né? Pois não. Eu queria deixar outras perguntas para que sejam feitas no seminário, porque nós já estamos com o seminário já está para começar, eles estão já guardando lá em cima. Uhum. Aí peço que todos subam para que a gente continue lá em cima. Aí lá em cima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.